Vra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo com vocês. Hoje nós vamos falar de poesia, para variar um pouco. Por que especificamente eu tô muito animada? Porque no domingo passado teve a prova do Enem e caíram muitos poetas que eu gosto muito do trabalho, alguns eu já citei aqui para vocês, ou em vídeo conversando sobre esses poetas, ou fazendo vídeo poesia. Toda vez que a gente tem oportunidade de enaltecer a poesia brasileira, a gente vai enaltecer, né, minha gente? Eu não tenho nenhum objetivo nesse vídeo de explicar e fazer gabarito da prova, não é nada disso. Eu quero aproveitar esses poetas e apresentar algumas coisas para vocês deles, uma pinceladinha, como sempre, né? Porque depois, se você tiver muita curiosidade, você vai atrás mais a fundo, porque nada como a nossa curiosidade para nos levar além. A gente vai falar de 4 poetas que caíram no Enem, que foram a Estela do Patrocínio, o Torquato Neto, o Manuel de Barros e a Angélica Freitas. Eu recomendo muito para você que chegou aqui querendo gabarito e tudo mais e tal, acompanhar o vídeo da Tati Leite lá no Valer um Livro, que ela fez o gabarito da prova completona, maravilhosa. A Tati também fala muito de poesia lá no Valer um Livro, então vale muito a pena conferir. Uma coisa que eu achei muito legal nessa prova do Enem, que eu acabei lendo a prova inteirinha, é que foi uma prova que a gente discutiu temas muito diversos. A gente teve questões sobre feminismo, direitos humanos, racismo, LGBTQI. Então foi uma prova muito diversa e é como a Tati diz no próprio vídeo dela. O objetivo do Enem é formar o aluno como cidadão, incentivar o aluno a pensar, a questionar, a entender as questões sociais e essa grande diversidade. E exatamente por isso que muitas pessoas se incomodaram com várias questões, que eram questões que falavam de diversidade, mas ao invés das pessoas se incomodarem com essas questões, as pessoas deviam entender por que isso as afeta tanto. E a gente, a partir daí, começar a quebrar os nossos preconceitos, ou ao menos diminuir os preconceitos, porque preconceito não leva a gente a lugar nenhum. Só faz com que a gente deixe de conhecer um monte de coisa que a gente poderia conhecer. Não é mesmo? Vrá! O primeiro poeta que a gente vai falar aqui, caiu no Enem, é o Torquato Neto. Ele nasceu lá em 1944 em Teresina, no Piauí, e ele morreu muito jovem, gente. Ele morreu aos 28 anos, lá em 1972. Ele se suicidou. Ele foi poeta, ele foi jornalista e ele foi letrista também. Ele compôs muitas músicas do tropicalismo, então tem muita música que vocês conhecem, que Gilberto Gil gravou, Luiz Melodia. Teve uma época que ele se mudou para o Rio de Janeiro e ele trabalhou como jornalista em alguns jornais, escrevendo colunas sobre música, sobre cultura. Então ele trabalhou nos jornais Correio da Manhã e Último Dia. O Torquato é um dos poetas que está presente naquele livro que eu sempre falo para vocês, que é os 50 Poemas de Revolta da Companhia das Letras. E eu quero dizer para vocês que tem um vídeo que eu postei há algumas semanas atrás com o título 3 Poemas para a Eleição, que eu faço um mix de vários poemas juntos ali. Um mix de vários poemas juntos é demais, né? Mas eu faço um mix de 3 poemas e o primeiro poema que eu falo nesse vídeo é do Torquato. Eu descobri que esse ano estreou um documentário sobre a vida do Torquato que chama-se Todas as Horas do Fim, do Eduardo Ades e do Marcos Fernandes. Eu ainda não vi esse documentário, mas eu vou assistir e provavelmente eu vou fazer um vídeo para vocês bem especial. É muito importante a gente lembrar que o Torquato ele fez parte da poesia marginal, que aconteceu ali na época da ditadura militar, e a poesia marginal, ela era uma poesia que existiu para colocar para fora tudo que era reprimido socialmente. Então eles não estavam nem aí, eles iam e falavam sem muitas papas na língua. Tem uma coisa muito interessante da poesia marginal, é que tinha tanta coisa sendo censurada naquele período, né, que a poesia acabava meio passada despercebida, porque a poesia sempre foi tratada assim como uma coisa assim, deixa aí, é só uma poesia, sabe? Então, tinha muito aquele negócio do mimeógrafo, imprimirem os seus textos e venderem na porta dos teatros, na porta dos lugares. Era uma coisa marginal nesse sentido e no sentido deles serem rejeitados pelo mercado editorial. Uma outra poeta que estava presente no Enem, que eu fiquei extremamente feliz ela ter aparecido, foi a Estela do Patrocínio. A Estela do Patrocínio nasceu lá no Rio de Janeiro, em 1941, e ela morreu em 1997, aos 50
56 anos. Ela era uma poeta, só que ela não era uma poeta que escrevia, ela fazia poesia oral, ela falava as poesias dela, porque ela vivia numa casa, que era a mesma casa que viveu o Bispo do Rosário. Eu já cheguei a falar para vocês daquele filme O Coração da Loucura, que é a história da Anísia da Silveira, que ela vai fazer todo um estudo com alguns artistas numa casa que era uma casa de internação psiquiátrica, e ali junto daqueles artistas ela fez um trabalho maravilhoso de reumanização daquelas pessoas, e a Estela era uma dessas pessoas que estavam nessa casa. E é bárbaro, porque durante anos a Estela ia falando essas poesias, e essas poesias que ela ia dizendo foram gravadas em fitas cassete. Aí depois de muitos anos, ali em 2001, a Viviane Mosé, que também é poeta, transcreveu todas essas fitas, né, que ela ficou escutando, e reuniu tudo num único livro chamado Reino dos Bichos e dos Animais é o Meu Nome. Em 2005, esse livro também foi transformado numa peça de teatro que eu tive oportunidade de assistir, e foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida, com a interpretação da Georgette Fadel, que é uma puta atriz aqui de São Paulo. Uma coisa muito incrível da Estela do Patrocínio nesse negócio da poesia oral é que tem tudo a ver com o que a gente vê hoje dos slams, né, dos concursos de poesia, que a garotada vai para esses concursos em que eles fazem a poesia ali no microfone. Já falei sobre isso aqui também no canal também, né, da poesia de protesto. A Estela estava ali numa casa psiquiátrica e ela era vista como uma louca, né? Mas tanta coisa que ela fala é de uma lucidez tão escabrosa, porque ela fala umas verdades de uma maneira simples e ao mesmo tempo muito profunda, sabe? Desde que eu me compreendo como gente, eu sou assim, que antes era um macaco, à vontade, depois passei a ser um cavalo, depois passei a ser um cachorro, depois passei a ser uma serpente, depois passei a ser um jacaré, que eu não sei fazer justiça, não sei como se faz justiça. E sou advogada de defesa e salva-vida. Vale muito a pena conhecer a vida dessa mulher, e se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo totalmente dedicado para a Estela do Patrocínio, porque ela merece. Um outro poeta que apareceu foi o Manuel de Barros, minha gente. Eu adoro o Manuel de Barros, é muito importante a gente lembrar que todos esses poetas que a gente citou são poetas modernos contemporâneos, né? Assim como Manuel de Barros. Ele nasceu lá em 1916 em Cuiabá, no Mato Grosso, e ele morreu recentemente, né, em 2014. O Manuel de Barros, ele escreve uma poesia que é uma poesia do cotidiano, que vai falar da natureza, que vai falar das coisas invisíveis aos olhos dos homens, invisíveis aos olhos que vê e não enxerga, sabe? É dessas coisas preciosas da terra que ele vai falar. O Manuel de Barros usa muito de neologismo para compor as suas palavras. Neologismo é quando você cria palavras. Ele é um inventador de palavras. A palavra inventador. Inventador seria um neologismo. Ele publicou mais de 20 livros, ganhou inúmeros prêmios literários. Ele foi vencedor do prêmio Jabuti. Ele também foi vencedor de um prêmio da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Eu já fiz vídeo poesia dele aqui no canal, nunca fiz um vídeo especificamente falando da obra dele, mas eu recomendo muito que vocês leiam Manuel de Barros. Vocês não serão as mesmas pessoas depois de ler Manuel de Barros. E por último, caiu na prova do Enem justamente Angélica Freitas, e justamente um poema que eu já fiz aqui no canal, que chama-se Mulher de Vermelho, que é um poema que o eu lírico é um eu lírico masculino, que vai falar sobre se essa mulher está vestida desse jeito, é porque realmente ela talvez queira dar para mim. Se essa mulher está vestida desse jeito, é porque ela está querendo se insinuar para mim. Então ela faz uma ironia, né, brincando com esse eu lírico masculino que supõe e que acha, né, que a mulher ela tá ali a seu bel prazer, que tudo que ela faz é em função dele. Então é maravilhoso, porque essa é uma característica da poesia da Angélica Freitas, que é uma poesia cheia de humor, cheia de ironia, é uma poesia feminista de uma maneira geral, muito jovem.
eu acredito que a Angélica Freitas converse muito com os jovens. Eu nem falei da Angélica Freitas, né? A Angélica Freitas, ela nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ela nasceu em 1973 e ela tá viva. Essa é a melhor parte. Eu sempre falo que é maravilhoso a gente ler quem está vivo, porque em qualquer momento a gente pode encontrar essa pessoa por aí, a gente pode trocar figurinha com essas pessoas pelas redes sociais, e isso é maravilhoso. E eu não vou me estender muito falando da Angélica, porque sobre ela tem um vídeo especialíssimo em que eu falo de toda a biografia da Angélica. Eu tenho muitos vídeos poesias da Angélica Freitas aqui no canal. O principal livro dela chama-se Um Útero é do Tamanho de um Punho. Eu vou deixar tudo aí na descrição para vocês darem uma olhada. Vocês podem visitar o Instagram da Angélica Freitas, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, porque ela sempre tá postando ali as coisas que ela escreve, artigos de jornal. Então, de alguma maneira, você pode ficar um pouco mais próximo da Angélica. Gente, eu achei muito maravilhoso ter caído muita poesia no Enem, porque eu acho que as pessoas têm um preconceito inicial com poesia, mas depois que você mergulha nesse universo, não tem como você sair mais. É um mergulho sem volta, sabe? Porque poesia, ela é incrível. Se você começa a ler poesia, você tem muita facilidade de entender outros textos e é uma forma mais subjetiva de você se comunicar de alguma maneira, né? Porque ela vai quebrar com qualquer lógica, ela vai ter elementos fantásticos. Então a poesia é uma forma de expressão maravilhosa e por isso que eu reforço sempre com vocês o quanto que vocês devem ler poesia. Olha eu falando, vocês têm que ler. Vocês não têm nada, mas eu sugiro que vocês leiam. Me digam aí nos comentários se alguém fez a prova do Enem, o que vocês acharam, se vocês foram bem, se vocês não foram. Comentem aí embaixo se vocês querem que eu faça um vídeo mais bacanudo de algum desses poetas, que eu faço pra vocês com todo prazer. E deixem comentários mais do que vocês quiserem deixar por aí, que sempre é um prazer conversar com cada um de vocês, tá bem? Muito obrigada, um beijo imenso e até a próxima. Tchau!